Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Paulo César do Incursão Pré-Militar de Viamão. Vamos então, pessoal, fazer as correções dos exercícios sobre as classes gramaticais e o uso da palavra meio e meia. Então, antes de tudo, continência aos pais e alunos do Incursão Pré-Militar. Vamos lá então, pessoal, rapidamente, porque o vídeo fica muito extenso e muitas vezes eu não consigo fazer o download para o YouTube, certo, pessoal? Na primeira questão, assinale a frase cujo as palavras sejam substantivo e pronome respectivamente, certo, pessoal? A resposta correta é a alternativa A. A lata de doce é dele, sendo que aqui nós temos a lata como substantivo, o doce como substantivo e depois o pronome dele, certo, pessoal? Então já marquem aí no caderno de vocês. Se estiver certo, vocês façam certinho do lado. Se estiver errado, vocês coloquem um X. Vamos ser honestos, pessoal. Isso é bom para todos nós. Na alternativa 2, as expressões sublinhadas corresponde a um adjetivo, exceto em. Então aqui ó, a alternativa correta é a B, pessoal, certo? Que diz o seguinte: demorava-se de propósito naquele complicado banho. Então, pessoal, essa palavra aqui, de propósito, ela equivale a um advérbio. Nós temos então aqui uma preposição e um substantivo equivalendo a um advérbio, certo? E esse advérbio diz que demorava-se propositalmente, equivale a propositalmente, certo, pessoal? Então por isso que é a alternativa B. Na número 3, pessoal, a palavra encarecidamente pertence à classe dos, alternativa correta, letra D, advérbios, pessoal, certo? Então, é um advérbio de modo. E normalmente as palavras terminadas em mente, grande maioria delas são advérbios. Porque é a forma como o verbo está se apresentando. Certo? Então, ele é um advérbio. Certo, pessoal? Na alternativa número 4, que diz o seguinte: marque a alternativa que haja um artigo definido, certo? Um artigo definido e um artigo indefinido. Então ficou muito fácil, né, pessoal? A alternativa correta D. A casa que comprei é um pouco antiga. Então, artigo definido A, certo? Que vem definindo a palavra substantivo casa. E o artigo indefinido referente a um pouco antiga. Tá, pessoal? Agora vamos então para os exercícios da palavra, uso da palavra meio e meia, certo, pessoal? Na número 1, frases com meio e meia. Alternativa A, a Patrícia ficou meio triste com a notícia. Esta é a resposta correta. Na alternativa B, bebi meia xícara de chá. Esta é a correta. Na alternativa C, ela estava meio chateada comigo. Alternativa correta. D, Fernanda meio cansada. E não meia cansada, pessoal. Então, Fernanda estava meio cansada. Certo, pessoal? Na alternativa E, a porta estava meio aberta. Por quê, pessoal? Se eu colocar meia, eu vou dizer que metade dela estava aberta e metade fechada. Tá, pessoal? Na número 2, a única alternativa incorreta. Então, nos concursos para carreira militar, tem que cuidar muito os enunciados das questões, pessoal. E, no caso, vocês têm que fazer um círculo na volta quando vem uma palavra como essa, incorreta. Quanto ao uso da palavra meia. Então, essa ficou muito fácil, né, pessoal? Alternativa certa A, as jogadoras estavam meia decepcionadas com o campeonato. Então aqui está o erro, porque eles usaram meia em vez de
meio. As jogadoras estavam meio decepcionadas com o campeonato, certo, pessoal? Que era a forma como elas estavam, certo? Na modalidade de advérbio, tá, pessoal? Depois lá, a questão número 3, que diz o seguinte: relaciona as colunas de acordo com a classificação das palavras em destaque. Na alternativa A, que diz o seguinte: ele parecia meio cansado, certo, pessoal? Então equivale ao número 1. E aqui, pessoal, eu gostaria de chamar a atenção pelo seguinte, ó. Nós estamos falando de advérbio numeral. E lá, quando vocês copiaram os conteúdos, a número 2 estava falando em adjetivo. Então vocês coloquem na número 2 numeral, certo, pessoal? Alternativa B. João ficou meio decepcionado com as vendas do mês, certo? Então é o número 1, certo? Equivalente a advérbio, certo? Na letra C, pessoal, a atleta era meio rápida, a mesma coisa, né? Alternativa 1, nessa C aqui. Depois na D, havia apenas meia garrafa de café na cozinha. Por tratar-se de numeral, então, questão número 2. Na letra E, pessoal, comeu meio pão no lanche, certo? Então, mesma coisa, metade, numeral, alternativa 2. Na número 4, pessoal, que pede o seguinte, ó: assinale a alternativa que completa este enunciado de acordo com a norma culta. Então, refletindo então com relação ao número 4, a resposta correta é: era 12:30, certo, pessoal? Na número 5, observe o enunciado abaixo e responda a seguir, certo, pessoal? Daí, pontinhos ali, estava pontinhos atrapalhada, então estava meio atrapalhada e com sono, certo? Com olhos meio abertos, ponto. Resolvi beber meia cerveja para ver se a maldita insônia ia embora de uma vez por todas, certo, pessoal? Estas são as alternativas corretas. Na número 6, que diz o seguinte: a única opção em que o uso da palavra meia está correta é... Então a alternativa certa é a B, pessoal. Era 12:30 quando o almoço foi posto na mesa, certo, pessoal? Então vamos cuidar que nós temos aqui no uso das palavras meio, ela como a palavra como advérbio, a palavra como numeral fracionário e também ela como substantivo e como adjetivo, pessoal. Então vamos lá, ó. A palavra meio, numeral, vinculada a um substantivo, então ela vem sempre junto de um substantivo. Por exemplo, como meia-noite, meia garrafa e assim por diante, tá, pessoal? Depois o uso da palavra, mesma palavra, meio como advérbio, vem vinculada a um adjetivo, pessoal, certo? E não flexiona. Por exemplo, como meio distraída, meio louca e assim por diante. Muito obrigado a todos, pessoal. Espero que estejam se resguardando. Vamos fazer uso de máscaras para sair na rua. Vamos guardar, né, a nossa integridade física e de nossos familiares, certo? Assim nós seremos uns verdadeiros guerreiros. Peço que vocês se unam a nós nessa batalha, certo, pessoal? Que nós vamos vencer com toda certeza. Uma continência a todos e uma boa noite.